eu tô com uma pessoa muito especial aqui, que é a Estela, a diretora da escolinha da Helena. E hoje nós não vamos falar sobre emagrecimento. Hoje eu vim aqui pedir a ajuda da Estela para dar um help para as mamães aí que tá nessa fase de colocar os filhos na escola. Eu passei por esse processo há 2 anos atrás. A Helena estuda na mesma escolinha há 2 anos e semana passada voltou às aulas dela. E no dia que eu deixei ela na escolinha, né, nessa volta das férias aí, eu me lembrei de como que foi esse processo para mim, essa adaptação, tanto para mim quanto para ela. E aí eu pensei, por que não aproveitar a oportunidade que eu tenho uma pessoa incrível aqui do meu lado que super me acolheu quando eu precisei passar por esse processo, a gente não levar essa informação para vocês também. Então, gente, essa daqui é a Estela. Bom dia, Cíntia. Bom dia. Espero poder ajudar vocês, tá bom? Estela, como que é esse processo de adaptação? Porque muitas crianças vai tranquilo e muitas crianças sofrem, choram, e eu percebo que muitas vezes a mãe sofre também, né? Principalmente porque o apego maior é da mãe, a insegurança maior é da mãe, e aí a gente acaba passando isso pro filho e aí se torna tudo muito mais difícil nessa adaptação. Bom, em primeiro lugar, para falar disso, eu preciso voltar um pouquinho, tá bom? Então, em primeiro lugar, é a escolha da escola. A mãe precisa conhecer a escola, visitar em horário que não esteja de férias e sim esteja em funcionamento. É muito importante, nesse momento, as mães prestarem atenção naquelas crianças que estão ali. O rostinho, a alegria, como funciona essa escola. Feita a escolha, vai sempre existir um trabalho de confiança. A mãe, ela precisa confiar na escola que ela está deixando seu filho. Sim. Depois disso, antes de começar as aulas, você precisa mostrar para o seu filho que escola é um lugar bom. Então, sempre que você puder, passe na frente da escola, fala, olha filho, você vai estudar aí é um lugar muito bom, é gostoso, a professora é muito boazinha, falar a linguagem, claro, que a criança entenda, antes de começar as aulas. Aí depois vai chegar o primeiro dia de aula. Com certeza você já parou para conversar com a diretora ou para a pessoa que apresentou a escola para você. Mamãe, a diretora vai falar para você como deve seguir esses primeiros dias de aula, que são os dias de adaptação. É muito importante respeitar o período de adaptação. Vou fazer até um adendo aqui. Existe a turma das mães que já tá louca pra deixar pra respirar um pouco, porque que nem no caso a Helena entrou com 2 anos e 1 mês na escola. Então, assim, é aquela fase que a mãe vem ali, né, do puerpério, recém-nascido, e já começa a andar, e é toda aquela demanda. Então, quando a mãe fala assim, agora eu vou respirar um pouquinho. E existe a mãe também que fala assim, meu Deus, eu vou desgrudar do meu filho, como é que eu vou fazer agora? E essas duas possibilidades podem prejudicar a adaptação, né? Isso. Então, se a escola estipulou para que você no primeiro dia deixe seu filho 1 horinha, respeite esse horário. Respeite, porque isso vai ser muito importante no processo todo. Então, existe a mãe que está cansada, vai lá e fala, hoje o meu filho não chorou, amanhã eu não preciso fazer esse processo de adaptação. Precisa sim, porque no primeiro dia, Cíntia, tudo novo para a criança, sabe? Ele está encantado porque é todo colorido, tem vários brinquedos, a criança pensa que está indo para a escola só para brincar.
Então existe tudo isso, né? Do primeiro dia só 1 hora e vai aumentando gradativamente. Para quem não viveu essa experiência ainda, geralmente é assim a fase de adaptação, né? No primeiro dia você deixa 1 hora e você fica no colégio. Isso. No segundo dia, 2 horas e vai aumentando gradativamente, mas você fica ali. Porque quando seu filho se sente inseguro, a professora leva, ele vê que você tá ali. Então é importante que a mãe fique presente. E olha, eu vou falar pela minha experiência. Foi muito legal esse processo, porque eu tive a oportunidade de conhecer os pais, de conhecer histórias e vivências diferentes. Eu conheci o pai separado que tinha guarda compartilhada, então foi muito legal a experiência. Um dia ele ia, a mãe no outro dia ia, e uma relação super bacana. Então assim, foi muito legal esse convívio, essa troca foi enriquecedora. Então no princípio a gente fala assim, pô, que saco, eu vou ter que ficar sentada aqui. Mas faça aí do limão uma limonada. Com certeza, né? É super importante não pular etapas, né? Quando a gente decide ser mãe, a gente já sabe que tem todas essas responsabilidades e etapas na vida. Então, às vezes eu falo para a mamãe, quando ela me procura bem antes, que seria importante ela tirar férias naquele período. Sim. Porque cada criança é uma criança. Tem criança que demora 1 semana e tem crianças que demoram 30 dias. E uma coisa também, Cíntia, super importante: não comparar o seu filho com um amiguinho. Porque o meu filho está chorando. Não, o seu filho nunca vai ser melhor ou pior por causa disso. Cada criança tem o seu período de adaptação. Vocês precisam entender que vocês vão deixar o seu filho num lugar que ele nunca ouviu a voz de ninguém, nunca viu aquele rostinho. Às vezes a criança é a única criança da família. Então é mais mimada. É mais difícil, ela vai ter que dividir, ela vai chegar, né? É difícil, a criança ela precisa ser respeitada. E o respeito faz parte do amor, né? Não existe amor sem respeito. Exatamente. Então você ama, então respeite a individualidade de cada criança, né? E tudo que a gente sente, eles acabam sentindo. Então muitas vezes essa ansiedade pela criança adaptar mais rápido dificulta. Então a gente precisa realmente pensar que é um período da vida que a gente precisa voltar o foco para esse momento, para essa situação, para que você possa ter um caminho a longo prazo mais tranquilo. O que também não significa que não vai vir os percalços. Antes de gravar. Eu estava até conversando com a Estela, que a Helena, minha filha, por exemplo, ela tem assim a dificuldade de aceitar a responsabilidade. Então pode chegar a fase que a criança decide não querer ir para a escola. Eu tive essa fase. E aí eu conversei com a professora, eu conversei com a Estela, e elas mais uma vez me acolheram, me orientaram, e daí eu comecei a explicar para a Helena a importância da responsabilidade, porque os valores, né, Estela, eles se formam lá de pequeno. Sim, não adianta a gente querer ensinar as coisas na adolescência, né? Não, desde pequenininho, tem que começar, eu acho que desde que nasce, né, então... E tem a fase de readaptação, né, que, por exemplo, a criança já está há 1 ano lá na escola, mas vem as férias. Então, tem criança que depois de ficar 1 mês e meio em casa, vai estranhar a volta também, né? Muito. Eles estranham porque não existe, principalmente a criança de 3 anos, ela já entende que ficar em casa é muito gostoso. Porque a mamãe leva ao shopping, normalmente as mães tiram férias. Vai pra casa da avó. Não tem coisa mais gostosa do que ficar em casa com a mamãe, com a vovó. Então ela vai querer, ela vai ficar resistente à volta às aulas, né? E aí é um outro trabalho. Trabalho de amor, de carinho, muito diálogo, muito abaixar, olhar nos olhos da criança, passar essa segurança, falar que vai dar tudo certo, que a mamãe vai buscar. Eu defendo muito a ideia de você prometeu, você precisa cumprir. Você prometeu que chegaria mais cedo, chegue mais cedo. Sim. Né? Deixa a criança sentir essa segurança em você em primeiro lugar.
E uma coisa assim que nós não falamos também, aproveitando, às vezes a mamãe sem querer, ela passa insegurança. Quando ela fica assim, ai coitadinho, vai ter que ir para a escola, vai ficar sem mim. Isso é ruim. Às vezes tá conversando com a avó, né? Tadinha, deixei ela na escola chorando. A criança, ela tem um radar. A minha filha, mesmo quando eu tô conversando às vezes com meu marido, ela fala assim, tô ouvindo aí, viu, mamãe? Você tá falando de mim? Eles estão ligados assim o tempo todo. Você pensa que tá dormindo e não tá dormindo. Tá no carro sentadinho atrás, tá dormindo? Não está dormindo. Tá prestando atenção. Às vezes a mamãe fala, ai, chorou tanto, acho que eu não vou levá-lo mais. Isso jamais pode ser falado perto deles, porque eles são muito inteligentes. Então, assim, eu acho que o que a gente conversou hoje são dicas simples, mas eu acredito que o fato de conversar com uma pessoa que há 30 anos vivencia essa experiência, pelo menos 2 vezes por ano, faz toda a diferença, porque a gente sempre acha que o nosso caso, a nossa situação é única. Sim. E na verdade todas as mamães passam por isso. Outra dica que eu quero dar é que muitas vezes nesse convívio com as mães, sempre vai ter a mãe que vai falar assim, ai, meu filho se adapta super bem, que entra naquele caso da comparação. Ai, meu filho não chora, ai, meu filho não sei o quê. Gente, nunca se compare. Nunca se compare, nunca compare o seu filho, porque cada ser humano é único, cada vivência é única. Então não se sinta mal se o seu filho chorar, porque isso vai passar. É um processo que vai passar, né, Estela? Passa, só confiar. Qualquer dúvida, tá triste, vai conversar com a diretora, com a coordenadora, busque, porque é um momento difícil para a mãe. Eu costumo até falar que é o momento que você realmente corta o cordão umbilical. Porque é o momento que você vai ter que confiar uma pessoa que você não conhece para educar seu filho, para orientá-lo. Então é um momento difícil para a mãe. E nós que estamos do outro lado, nós entendemos isso. E com certeza nós vamos passar a nossa experiência, acalmar vocês. Mas o mais importante é confiar. Nunca, outra coisa, viu, Cíntia? Nunca chorar na frente do filho, porque ele está chorando, aí bate a insegurança, você chora perto do teu filho. Não faça. Ele precisa da sua força nesse momento. Ele precisa entender ali que é bom, você vai deixá-lo porque é um lugar bom. Isso é muito importante. E assim, gente, confiança realmente é algo fundamental, porque a escola é a continuidade do processo que a gente começa em casa. Então, assim, a educação, ela vem de casa, mas ela se sustenta dentro da escola, ela se reafirma dentro da escola. E eu quero deixar meu agradecimento aqui a você, porque, assim, gente, a escola que a Helena estuda, a gente teve muita felicidade, muita sorte em realmente ter escolhido esse colégio. Ela se sentiu acolhida, todos os alunos têm valores parecidos, então são extremamente pacíficos. Minha filha nunca chegou mordida, nunca bateram, porque todo esse ambiente de paz, de harmonia, se estabelece dentro da sala e a criança aprende isso, né? Lógico que vem de casa, mas isso se estende dentro da sala de aula. Então, muito obrigada e obrigada por ter compartilhado um pouco da sua vivência, da sua experiência com a gente, tá bom? Espero ter podido ajudar. Com certeza ajudou e depois a gente vem gravar novos vídeos para vocês. Olha, eu acho que um tema muito legal, a escola da Helena trabalha com o método LUDE, que é o desenvolvimento da inteligência emocional, que é algo importantíssimo hoje ser tratado desde a primeira infância. Então depois a gente vai falar um pouco sobre isso, né, Estela? Podemos, né? Sim, com certeza, vamos sim. Então vamos ficar por aqui. Não esquece de curtir o vídeo, de compartilhar. Manda para as mamães aí que você conhece também que vai passar por essa fase, porque eu tenho certeza que vai ser muito esclarecedor para ela, tá bom? Um beijo! Beijo, tchau, tchau.